Então, o convite que nós fizemos, eu e Patrícia, para a Kátia, foi para olhar para essa questão de complexidade, como que sei que a Kátia é uma estudiosa desse assunto, tanto da complexidade, como o Roberto Kiver, né? Quando ele fala em imunidade à mudança, a gente está no meio tão maluco de mudanças, né? Inesperadas, e isso, na minha opinião, só vai continuar, né? Sob o meu ponto de vista, é o momento da gente realmente se recolher e olhar para dentro, mas tem todo um caos acontecendo ali fora, né? E como que eu lido com esse caos? Aí, Kátia, eu quero te convidar a trazer os seus conhecimentos, né? A gente estava falando aqui antes de vocês entrarem sobre o que é complexo e o que é complicado, né? A Patrícia deu um exemplo muito legal, mas eu queria convidar você, Kátia, a dar aí um blueprint, né? Do que a gente vai falar agora, trazer um esboço disso e vamos bater um papo todos nós. Tudo bem? Legal, legal, Cris. Ó, é muito legal, né? Porque a Cris, a gente ficou realmente muitos anos sem se ver e, na verdade, até difícil para a gente conseguir conversar e fazer contato. Então, a gente se reencontrou, na verdade, na semana passada e aí surgiram várias ideias, né, de como a gente podia trocar conhecimento e fazer uma reflexão juntas, né? Então, para quem não me conhece, eu agora são 12 anos que eu trabalho com desenvolvimento humano e organizacional. Então, o meu foco principal é desenvolvimento de liderança, cultura organizacional. Então, eu estou aí sempre em diferentes empresas, trabalhando com líderes aí de todos os tipos, de todas as gerações, né? Antes disso, eu trabalhei em empresas. Trabalhei muitos anos no mundo corporativo, nem sempre me senti muito bem nesse contexto, então foi muito bacana fazer essa transição de carreira e começar a trabalhar diretamente com aquilo que eu sempre gostei, que sempre me chamou a atenção, que é estar muito próximo das pessoas e estar principalmente, de alguma forma, né, apoiando e ajudando as pessoas a refletirem, a se conhecerem melhor, a ter melhores resultados. Então, nessa trajetória, eu já andei aí por muitos lugares diferentes, eu trabalho com muitas consultorias, algumas fora do Brasil, e tenho tido, acho que assim, o privilégio, né, de poder estudar alguns temas, algumas coisas, e que eu acho que cada vez estão mais importantes para nós, né? Então, esse momento especificamente me chamou a atenção, eu comecei a estudar complexidade, na verdade não faz nem tanto tempo, mas é um tema que já tinha me despertado, assim, nossa, o interesse absurdo, né? Porque a gente já está vivendo no mundo complexo há muito tempo, mas nem sempre nós estamos realmente nos preparando para isso. E agora, com esse acontecimento, né, com essa crise que a gente está vivendo, eu resolvi mergulhar um pouco mais. Então, andei trocando umas ideias com a Cris, e que aí eu queria trazer para vocês para a gente fazer mesmo uma discussão, né? Porque cada um está tendo aí a sua experiência nesse momento, tem as suas experiências anteriores a essa crise, de já estar lidando com questões complexas, né? Então, uma das perguntas que a Cris me fez, né, era assim, qual era a diferença entre complicado e complexo, né? Eu vou pedir só um Então, minutinho, Kátia, fala, só fala. para a gente falar um oi para a Gisele. Gisele, Ah, que bom, tem mais gente seria que entrou, muito peraí. bom você dar colocar seu rostinho aí para a gente ver, seu Ah, tem rosto aqui, ó, lindo. Gisele. Já tem Bem-vinda, Silvia também. Gisele. Apareceu o rostinho pra gente. Gi, você está ouvindo? Tá, ela tá. Temos o Aloysio também. Bem-vinda, Luísa. Silvia Salgado, bem-vindos. Seria muito bom se a gente pudesse ver o rosto de vocês. Se tivesse a possibilidade, maravilhoso. Se não, a gente continua por aqui. Sejam bem-vindos. Vamos lá, Cássio. Isso. Isso. Então, na verdade, assim, no meu intuito não é aqui dar nenhuma aula a respeito do tema, muito pelo contrário, a gente fazer uma troca mesmo de experiências e de conhecimento, né? Então, começando um pouco a pensar na questão da complexidade. Eu acho que não sei se a Gisele aí está com o som aberto. Gi, a gente não está conseguindo. Ah, agora, Gisele? A gente vai pedir para quem não estiver falando para deixar no silencioso o microfone e na hora que for se expressar e fazer perguntas, aí abre o microfone para a gente conseguir ter uma conversa sem ruídos. Eu acho que está todo mundo, aqui no mute agora. Tá ótimo, gente, obrigada.
Então, é pensar um pouco juntos aqui, né? O que é complexidade? Então, com essa pergunta que a Cris me fez, né? Provocando, dizer, mas qual é a diferença de complicado e de complexo? Então, daquilo que eu sei, daquilo que eu estudei, alguns autores que realmente se especializaram no tema, quando a gente fala num problema complicado, a gente está falando de uma questão que ainda está dentro de um mundo previsível. Né? Previsível por quê? Porque já existem algumas práticas, porque já existe conhecimento disponível. Então, para a gente lidar com um problema complicado, a gente precisa de expertise. Então, quando a gente consegue reunir expertise, então nós conseguimos, né, identificar a relação causa e efeito, né, que é uma das coisas que para nós é mais habitual, né, a gente está sempre buscando essa relação de causa e efeito para entender as coisas e conseguir lidar com elas. Então, basicamente, né, reunindo expertise, nós conseguimos lidar com problemas complexos, conseguimos fazer iniciativas complexas e podemos usar boas práticas, né? Não as melhores práticas, porque as melhores práticas estão num outro escopo aí, que é daquilo do mundo que é mais óbvio. Ainda não é complicado, mas no caso do mundo complicado, a gente tem sim algumas boas práticas que a gente pode usar. A diferença da complexidade e que a gente está vivendo nesse momento de maneira assim extremamente forte é que na complexidade eu estou dentro do contexto de um mundo imprevisível. Então, quando eu olho para o que está acontecendo, quando eu olho para o problema, eu percebo que é muito difícil até formular o problema. Existe uma dificuldade até mesmo de fazer as perguntas certas, de identificar quais são as variáveis que estão interagindo, porque dentro da complexidade a gente tem uma multiplicidade de variáveis. E elas estão interagindo, elas são interdependentes, elas vão criando desafios também que são interdependentes. É muito difícil a gente conseguir achar relações de causa e efeito. Então, porque aí nós estamos falando realmente de um sistema complexo. Então, ele se caracteriza, primeiro, porque tem uma dificuldade muito grande da gente mapear o desafio, mapear as variáveis, e também são problemas que não têm uma resposta certa. Elas, na verdade, têm milhões de possibilidades. Então, tudo isso, para a gente, acaba trazendo uma complexidade que não adianta a gente querer lançar mão dos nossos hábitos, daquilo que a gente já está acostumado, daquilo que a gente viu, daquilo que já aconteceu, né? Então, podem ajudar até um certo ponto, mas realmente acabam não nos ajudando a explicar totalmente o que está acontecendo e causa uma dificuldade maior para encontrar soluções. Para problemas complexos, realmente a gente precisa de soluções novas, né? A gente precisa de soluções criativas. Quando a gente passa por isso que nós estamos passando hoje, né? Com essa pandemia toda que aconteceu, para você, nós estamos no complexo ou estamos no complicado? E como a gente Cris, traz uma imunidade a essas várias mudanças que esse mundo novo está nos convidando agora, né? Como que você percebe esse contexto? Eu, para dizer a verdade, assim, eu vejo que nós estamos dentro de um contexto complexo, altamente complexo. Eu acho que, inclusive, ele beira o contexto caótico, que seria o passo seguinte, né, da complexidade, e que é ainda mais imprevisível, que é ainda mais difícil da gente encontrar relações de causa e efeito. Então, parece que está tudo meio fora do lugar, né? Então, eu diria que está ali no limite entre complexo e caótico. E assim, o que eu vejo, Cris, hoje como um caminho para a gente lidar com isso é a gente olhar internamente para o nosso nível de complexidade mental. Então, é como se fosse a nossa estrutura de mente, ela pode ter diversos estágios aí de evolução, né? Então, nesse momento, eu vejo como muito importante a gente conseguir olhar para dentro e conseguir mapear de uma certa forma né, como que está a nossa complexidade interna. Por quê? Porque a complexidade acaba sendo um resultado da relação entre a complexidade externa e interna. Kátia, desculpa. Sim, fala, Paty.
Então, se eu carrego dentro de mim uma complexidade interna e neste momento de recolhimento social, de mais de isolamento físico, então eu não gosto de usar a palavra isolamento físico, social, porque acho que a gente está aqui fazendo Estamos aqui social, né? socializando. É juntar um complexo com outro complexo dentro de casa. Ou no trabalho, ou não sei o quê. Então, né, é tratar as relações também no modo complexo e não no complicado. Eu acho que nesse momento nós estamos vivendo na complexidade em todas as esferas, né? Tanto que a gente está tendo que reinventar praticamente, né? Eu não vou dizer ainda tudo, porque eu acho que ainda vai ter muita coisa que nós vamos precisar reinventar, né? Nós ainda estamos num começo aí de crise. Mas sim, eu enxergo que nós vamos ter que tratar as coisas como complexas, os sistemas como complexos em todos os âmbitos. Né? E aí levantar essa questão da complexidade interna, porque eu não sei se, né, a minha experiência, eu trabalho em organizações, a Cris também, você também, muitas pessoas que estão aqui, então a minha experiência trabalhando com desenvolvimento em organizações é que, assim, as pessoas não têm dado atenção suficiente para olhar a sua complexidade interna. Por mais que a gente esteja lá provocando o tempo todo, então muitas vezes, né, quando a gente vai fazer um encontro, vai trabalhar com uma equipe, vai trabalhar com um indivíduo na organização, muitas vezes aquilo passa como algo, que bacana, tá, esse conhecimento a mais que eu vou ter, legal, e acabou, né, realmente não se faz a aplicação muitas vezes, né, daquilo que é daquelas reflexões, né, que a gente busca criar dentro das organizações, mas principalmente sensibilizando os indivíduos, né. Então, nesse momento que a gente está vivendo, eu comecei a pensar muito, né, no trabalho desse autor, que a Cris também conhece, que é o Robert Keegan, que é um professor de Harvard, um americano, que estuda a evolução da estrutura da nossa mente, portanto, a nossa complexidade interna, há muitos anos. E o que ele traz, acho que é talvez a maior contribuição que ele tenha trazido, é contar para a gente, né, através das suas pesquisas, dos seus estudos, de que nós temos o potencial de nos desenvolver em termos de estrutura de mente durante toda a nossa vida. Porque até um determinado momento, né, eu não sou uma especialista, não conheço os outros estudiosos que antes dele, mas eu sei que até um determinado momento se acreditava que quando a gente chegava na idade adulta, a gente parava de desenvolver a nossa complexidade interna, né, que nós chegávamos ao nosso ápice quando nós nos tornávamos adultos. E ele trouxe uma outra visão, né? Ele disse, eu vou escrever o nome dele que a Silvia está pedindo. Pode mas deixar, assim, continue, eu escrevo. Legal, obrigada. Então, e ele trouxe para a gente, disse, não, olha, quando nós chegamos na idade adulta, nós temos a nossa vida inteira para nos desenvolver, para que a nossa estrutura de mente, ela ganhe uma complexidade maior que vai permitir com que nós realmente consigamos lidar melhor com a complexidade externa que está cada vez maior. Então, imaginem que o Keegan trabalhou nisso, talvez, sei lá, 20 anos atrás, ou mais do que isso. Então, ele já estava enxergando e dizendo, olha, os problemas que a humanidade está enfrentando, eles estão ficando cada vez maiores. Então, a nossa espécie, né, ela tem uma responsabilidade de se trabalhar internamente para que ela consiga se preparar para entender o que está acontecendo, como ela vai responder, né, e não somente reagir, mas responder a toda essa complexidade que está começando realmente a fazer parte da nossa vida cada vez mais, né? Nesse caminhar que nós Fala, estamos Cris. agora, né? Conforme foi o convite que nós fizemos, né? No mundo complexo, respostas com significado. Quando a gente fala de respostas com significado, o que você entende disso? E como que você convidaria as pessoas que estão aqui com a gente a enxergar para essa situação e outras mais complexas que virão? Na minha opinião, eu não sei você, Paty, que você enxerga sobre isso, a tendência é a gente ter cada vez mais um mundo cada vez mais complexo, né? Como que a gente pode estar de prontidão
apesar que no complexo a gente nunca vai achar uma pista, né, para decifrar logo de pronto, né? Temos que exercer aí um papel de curioso e atento o tempo todo. Mas como que você pode trazer algumas questões ou algumas pistas para a gente minimizar esses impactos, né? Uhum. Cris, eu acho que falando de significado, né, eu quero me remeter de novo ao trabalho do Keegan, porque o que ele explica para a gente é que esse caminho de evolução da nossa estrutura de mente, ele é um caminho no qual nós evoluímos, eu vou dizer entre aspas a palavra sofisticar, tá? Porque é a palavra que me vem agora, nós vamos sofisticando a maneira na qual nós damos significado para a realidade, para a complexidade que está lá fora. Tá? Então é como assim, eu penso muito no exemplo da criança, né? A gente não pode esperar que uma criança, porque ela está começando a evoluir a estrutura de mente, ela ainda, né, no começo da vida, a gente não pode esperar que uma criança consiga dar uma interpretação do mundo complexa, né? Porque ela ainda não tem, né? Ela ainda não tem os recursos suficientes para fazer isso, né? Mas nós que já somos adultos, né, então eu vejo que nós temos a possibilidade de estar nos trabalhando internamente. Eu acho que tem aí várias ferramentas, a gente vai falar um pouco disso depois, algumas coisas simples que a gente talvez possa começar a fazer, ou também usar algumas ferramentas que o próprio Keegan nos propõe, para que a gente consiga primeiro entender um pouco na maneira que a gente dá significado para o mundo, né, para a realidade, aonde estão os nossos limites. O que está limitando isso? Né? O que está fazendo com que, quando a gente olhe para fora, o nosso filtro, né, da nossa estrutura de mente esteja impedindo que a gente compreenda adequadamente as relações, né, as interações dos elementos aí que compõem o sistema onde a gente está inserido. E isso dificulta que a gente, não só dificulta que a gente dê melhores soluções, mas muitas vezes dificulta, inclusive, as nossas relações, né? Quando eu, por exemplo, me fecho no meu ponto de vista, e só o meu ponto de vista faz sentido, e só eu estou certo, e eu faço de tudo para convencer o outro de que ele tem que seguir, porque o que eu penso é a verdade, né? Essa já é uma forma na qual eu estou limitando demais a maneira que eu dou significado para a realidade. Por quê? Porque eu não estou considerando, né, outros pontos de vista, eu não estou considerando outras perspectivas, então a minha visão de mundo ela acaba ficando muito estreita. E na hora que eu ajo, né, como consequência dessa minha visão de mundo, eu vou agir de uma forma limitada também. Eu não vou, inclusive, ajudar as outras pessoas também a expandirem a sua consciência, a criarem novas perspectivas. Ô, Cris, eu acho que só o Aloysio que está com o som ligado, né? Acho que está um pouco interferindo. Está dando ruído. Kátia, eu estou escutando você falar e está me vindo muito à cabeça aquele termo de lifelong learner, sabe? Está vindo essa coisa da gente tá sempre aprendendo, tá sempre curioso, tá sempre buscando, tal. Mas eu ainda não vi nas coisas que eu tenho lido, ou tenho ouvido de palestras, enfim, uma conexão entre o que é lifelong learning em termos de só aprender, com o papel do ser humano de fazer um impacto no mundo a partir daquilo que está recebendo. Não sei se... deixa eu ver se eu entendi, Patrícia, porque assim, tem uma coisa, a questão do aprendizado, é lógico, ela está muito ligada, né, a como nós podemos aprender para ter uma complexidade maior, só que quando a gente fala nesse aprendizado, não é um aprendizado só cognitivo, né? Não é só eu ir numa palestra, eu ler um livro, eu fazer um curso, isso é uma parte, né? Isso me ajuda a começar a perceber coisas que talvez antes eu não estava percebendo. Mas essa evolução, ela implica em fazer mudanças em mim mesmo, em fazer mudanças, quer dizer, em começar a questionar as minhas crenças, as minhas certezas, né? Então as coisas começam por aí. Eu começo a expandir a minha estrutura de mente na hora que eu começo a questionar e dizer assim, puxa vida, eu sempre achei que isso funcionava desse jeito, mas agora eu estou começando a colocar em dúvida isso. Puxa, eu sempre achei que a minha solução era a única possível. Nossa, eu estou vendo que existem outras possibilidades.
né? Então, é na hora que você mexe no teu mindset, na hora que você mexe nas tuas prioridades, nas tuas crenças, então é aí sim que você está tratando da complexidade. Enquanto você está adquirindo conhecimento, é sempre bom, né? Você está evoluindo num certo âmbito, mas você não está fazendo a mudança em você mesmo que vai te permitir, então, criar novas possibilidades para você e para o mundo, né? Para quem você convive, no teu trabalho, na tua casa, com os teus amigos, né? Isso eu acho que se aplica para todos os âmbitos da nossa vida. Então, acho bacana o que você trouxe, Patrícia, porque eu acho que eu também tenho muito contato com isso, a questão, o aprendizado é para a vida toda, vamos aprender e tal. Mas ser um aprendiz é muito mais do que só adquirir conhecimento. Ser um aprendiz começa primeiro também por admitir que tem um monte de coisa que eu não sei. Isso é o principal, na minha opinião. Isso é o começo da sabedoria, né? Para mim, uma pessoa que é sábia é aquela que admite que não sabe nada. Ela está sempre aprendendo algo novo, né? Ela está aberta para questionar. E eu acho que é isso que o Keegan fala, né? Está aberta a questionar todas as coisas que estão dentro do meu universo e não aceitar que tudo aquilo que eu aprendi na minha vida é uma verdade absoluta. Você se... Eu não sei se desapegar é uma boa palavra, mas é um pouco sim, você se desapegar, inclusive, desses filtros que você tem para interpretar a realidade, para interpretar o mundo. Quando a gente está muito apegado, né, a esses filtros, a gente nem consegue perceber que existem outros. Então, é só na hora que eu consigo me distanciar, né? O Keegan fala muito dessa questão de você sair do papel de sujeito, né? De olhar para a realidade, não como sujeito que está fazendo parte dela, mas sim olhar como objeto. Quer dizer, olhar como objeto significa o quê? Eu consigo dar uma certa distância para conseguir ver o todo. Quer dizer, talvez eu não consiga ver o todo, mas eu consigo ver muito mais do que quando eu estou totalmente mergulhado naquela realidade, né, e estou totalmente enxergando ela com os meus filtros, sem às vezes nem perceber que filtros são esses, né? Mesmo porque, por exemplo, hoje a gente vive num mundo com muita diversidade, né? Outro dia eu fui no prédio da XP, por exemplo, e na hora que eu entrei no prédio, era hora do almoço, entrou um monte de mocinhas e rapazes, tudo novinhos. São líderes na XP. Na hora que eles invadiram lá, eu falei assim, nossa, vocês vão almoçar? Onde vocês trabalham, né? Eu comecei a perguntar. Aí a gente trabalha na XP. E aí eu comecei a conversar com um, ele era líder. Eu falei assim, você é gerente? Ele falou, não, eu sou líder. Né? Aqui a gente não tem esses títulos. E eu falei assim, como que é isso, né? Tem pessoas, por exemplo, da minha idade que trabalham com você lá? Ele falou, tem, a gente tem uma equipe muito variada, né? E aí, se uma pessoa como nós, né, que já é um pouco mais madura, e olha para essas pessoas mais jovens, que são inteligentíssimas, que têm um outro tipo de approach para a vida, né? Eu falo, pô, olha o menino, acabou de se formar, agora já é líder, como assim, né? Então, se eu não me desapego desses filtros que eu tenho do modelo anterior, do velho poder, né? Eu corro o risco de estar sendo leviano, porque a pessoa assumiu esse posto porque ela tem competência, não é a idade dela que vai dar ou não tornar essa pessoa legítima naquele cargo, né? Não, muito bem colocado, Cris, porque assim, o que eu tenho visto é que realmente frente à complexidade, né, toda vez que a gente se pegar olhando para pessoas, né, e dizendo assim, não, essa pessoa não tem nada para acrescentar para mim, ou a opinião dela não é válida, ela não tem experiência, seja lá o que for, né, o tipo de julgamento que eu faço, mas eu perco a oportunidade, na verdade, de ampliar a minha perspectiva. Né? Se eu começo, então eu sempre penso nisso, eu digo, bom, a gente precisa começar a fazer mais perguntas sobre nós mesmos, né? Então, nos perguntarmos uma série de coisas, né? Mas então, quem eu quero ser nessa jornada? O que eu quero aprender? O que eu ainda não vi nessa situação, né? Como assim a gente tem que também fazer perguntas sobre as outras pessoas e para as outras pessoas, né? Vocês falaram de curiosidade, a gente fala muito isso, né? Mas às vezes fica assim, parece que meio no ar, né?
Mas ser curioso é isso, é dizer, puxa, eu tenho uma perspectiva. A minha perspectiva, dificilmente ela vai ser completa, porque eu, como um indivíduo, é muito difícil eu conseguir enxergar o todo. Eu preciso dos outros para conseguir ir complementando a minha perspectiva. Então, na medida que eu escuto uma ideia totalmente oposta à minha, é aí que eu vou crescer, é aí que eu vou conseguir trabalhar melhor com a complexidade, né? Então, assim, eu escuto uma ideia contrastante, sem julgar, sem rejeitar aquela ideia, eu trago ela para mim e eu sustento essa, vamos dizer assim, esse paradoxo, esse contraste dentro de mim. Eu continuo funcionando, mas aquilo está dentro de mim e aquilo vai me alimentar, aquilo vai me trazer, de repente, um insight que eu sozinho não poderia ter, eu não teria chegado, né? Então, a gente já está falando de algumas coisas que eu acho que, assim, que são ideias, que são dicas, que são sugestões de como que a gente pode aumentar a nossa complexidade interna. Fazer perguntas, mas fazer perguntas diferentes do que eu estou acostumado a fazer e para pessoas, né, me aproximar de pessoas que talvez eu nunca tenha me aproximado. Fala, Paty, você quer? Eu fiz um movimento. Não, então... E quando você falou do que é complicado, né? Você traz aquela questão de talvez a gente já tenha alguma prática, já tenha uma bagagem, né? Uma caixinha de ferramenta com algumas coisas, né? Expertise, ou conhecimento, enfim. Tá me parecendo que para a gente lidar nesse mundo complexo, essa questão das relações, a gente está aberto para o outro, etc., é como se fosse a nossa caixinha de ferramenta. Né? Onde as pessoas e os grupos e sei lá, onde tudo que eu puder aprender de diferente passa a ser um recurso para mim, né? Para eu ir aumentando a minha os meus, vou repetir, os meus recursos internos, né? As minhas ferramentas. Eu tenho visto muito, assim, eu acho que a gente até está assistindo a várias coisas nesse momento que levam para esse lugar, né, Paty? A questão da colaboração mais do que nunca, né? E é a colaboração nesse sentido mesmo, colaborar, inclusive assim, primeiro para colaborar a gente precisa se escutar, a gente precisa legitimar o outro, a gente precisa criar relações de confiança, a gente precisa criar um espaço seguro para as pessoas se expressarem, né? Que essa é uma das coisas que a gente vê em todos os lugares aí, nas empresas, que muitas vezes as pessoas não contribuem porque não se sentem seguras o suficiente, né? Então, quando a gente pensa em liderança no meio disso tudo, né? Nossa, vem tanta coisa na cabeça, né? Tem tanta coisa que o líder precisa olhar nesse momento, se olhar primeiramente, para ele conseguir começar. Então, assim, é bacana, eu acho que é bacana isso, porque o líder agora, ele depende, ele é muito interdependente, né? Quer dizer, ele depende do outro para ele se desenvolver. Ele precisa incluir o outro para que ele consiga se desenvolver, ele consiga dar conta de uma complexidade maior. Outro dia eu estava numa reunião, né, com alguns consultores, amigos, e um deles falou assim, não, para mim o líder é aquele que tem que ser seguido, né? E eu olhei para essa pessoa e pensei, puxa vida, mas para mim isso é tão... não combina mais com o que a gente está vivendo hoje, né? E para mim eu acho que o líder, não sei, não sendo resistente ao que ele trouxe, que também pode ter um certo sentido, até gostaria de ouvir, né, você sobre isso. Para mim o líder ele tem que ser conector, ele tem que conectar as pessoas, ele tem que dar oportunidade para os demais também coloquem a sua voz, né? E não necessariamente que ele seja seguido, né? Mas eu gostaria de ouvir você e a Paty a respeito disso. Paty, Cris, quando você traz essa questão do ser seguido, né? Isso me remete muito ao primeiro estágio de desenvolvimento da complexidade, né, do adulto, né, que o Kegan fala, e que é o que ele chama de mente socializada. A mente socializada é quando a gente está realmente nesse estágio no qual o outro é a referência para nós, né? Então aí vem muito essa questão de que muitas vezes nós estamos nessa estrutura de mente, então a gente acredita nisso, quer dizer, a gente acredita que tem que ter sempre aquela voz, né, aquele que vai dizer, olha, para onde a gente vai e tal, que a gente ali tem um papel bem menor, né? E eu tenho visto muito também isso, que assim, hoje a gente tem que buscar pessoas na nossa equipe, desenvolver também a complexidade interna das nossas pessoas, para que elas possam cada vez contribuir mais, ser mais autônomas,
né, ter a sua própria voz e não depender sempre do outro para dar o caminho, para dar as instruções, para dizer o que tem que ser feito, né? E aí se relaciona com a colaboração que a gente estava falando agora com a Patrícia, né? Então acho que esses novos tempos que já estavam aí, mas agora apareceram de uma maneira muito mais evidente, elas vão requerer que isso tudo seja questionado, né? A gente vai precisar muito da visão do outro. Às vezes é alguém que está até fora do nosso sistema que vai trazer uma ideia e uma visão e fazer uma pergunta que ninguém nunca fez e dizer, nossa, como é que, né? Olha só uma iluminação que veio de um lugar inesperado, né? Então sabe que eu queria ouvir muito a voz da Neia, da Silvia, do Luiz, da Luciana. Vamos abrir, né, para o pessoal Vocês fazer têm as alguma suas pergunta a fazer? ou perguntas ou contribuições, né, e reflexões de vocês. Olha, Acabou. Ih, deu uma travada aí. Oi, estão me Neia. ouvindo? Deu uma cortada. Vai. Oi, meu acesso à internet está muito ruim, mas eu vou tentar falar, principalmente sobre o que a Cristina falou, Cris, né, falou sobre a liderança. Essa coisa do ser seguido, eu consigo, o que eu entendo e enxergo disso é a pessoa que inspira e ela é seguida com naturalidade. Atualmente, o líder atualmente já há algum tempo, só que agora, como a Kátia acabou de falar, a gente tem que estar prestando muita atenção nisso, porque a gente necessita de pessoas que tenham vai começar a prestar atenção em quem pensa diferente e em quem consegue gerar essa energia integradora dentro da equipe, quem consegue direcionar, orientar a equipe, mesmo estando de longe, que hoje eu estou tendo bastante essa experiência de orientar líderes a orientar as pessoas remotamente. E coisa que eu nunca fiz, mas eu estou fazendo por o fato da gente ter essa experiência de comportamento humano. Então, ser seguido, você pode trocar, por quê? Porque eu olho para pessoas e falo, eu queria ser que nem a Kátia. Como ela consegue estar cada dia num aeroporto, ser uma estudiosa do jeito que ela ser tantas línguas ainda. Não, a pessoa é campeã de beach tênis, é super eclética nos assuntos e é tudo muito boa, né? Então, ela me inspira e é isso que a gente quer de um líder, entendeu? Essa coisa de inspiradora, como ele consegue lidar com todo mundo. Pô, eu não vou com a cara daquele cara, ninguém vai, mas o cara consegue enxergar nele uma habilidade que faz a diferença na nossa equipe. Então, é mais ou menos isso. E eu estou adorando o bate-papo, vou sair para dar a chance para as outras, tá bom? Obrigada, né? Obrigada. Beijo. Obrigada. Eu vou abrir agora. Eu tenho uma experiência, eu não sou de RH, não sou dessa... E eu tenho uma experiência, eu tenho um negócio meu e eu faço a gestão do meu negócio e, ao mesmo tempo, eu faço parte de um movimento que chama Lab 60+, que é um movimento de liderança colaborativa. Eu sou embaixadora desse movimento aqui em São Paulo, na Unibis Cultural. E a gente faz, inclusive, workshops de liderança colaborativa e tudo. E é muito legal a gente perceber essa coisa de viver a liderança em momentos onde... Então, assim, onde você tem afinidade. Isso é óbvio, o grupo tem que ter uma integração muito grande. Então, nós, líderes do movimento, procuramos estar o tempo todo trocando e tudo. E daí, assim, aonde um tem uma expertise maior, ele assume a liderança naquele momento e ele se afasta assim que ele acabar de fazer aquela questão. Sei lá, nós estamos implantando agora o café virtual, que a gente faz um café mensal, e nós fizemos o primeiro café virtual agora. Então, assim, eu ajudei na organização, no dia do café eu só participei do café, mas eu ajudei anteriormente. No dia do café, 2 pessoas que estavam mais integradas com algumas outras questões entraram e conduziram o café. Então, é muito legal, mas isso é uma coisa muito inovadora para uma corporação maior, para uma estrutura maior. Às vezes, eu vejo
que seria difícil viabilizar. Mas esse exercício da liderança colaborativa, ele é muito legal. E dá para você levar para negócios pensando que, às vezes, uma pessoa que está servindo cafezinho, ela saca, ela percebe algumas coisas e ela pode contribuir. E a contribuição dela pode ser interessante no convívio de todos e na integração do grupo. É isso. Nossa, Gente, que eu bacana. preciso contar para vocês como que eu conheci a Silvia. Foi no sofá. Nós compartilhamos o sofá lá no Google, no campus do Google. Ela sentou do meu lado. O que você faz? Isso aqui eu já tenho quase 2 anos isso, né, Silvia? E ela é uma pessoa muito inspiradora também. Muito obrigada pela sua contribuição e por estar aqui conosco. Né? É muito legal porque né, é uma experiência, né? Então você está trazendo aquilo que a gente está conversando através da tua experiência e de ver que isso realmente faz sentido, né, Silvia? Que a pessoa do café pode ter uma perspectiva, uma opinião, uma visão que vai contribuir demais para a gente conseguir realizar melhor o nosso trabalho, para a gente conseguir. Sensacional, muito bacana. Eu queria contar uma coisa, que nós fizemos um encontro agora em janeiro dos líderes foram poucos líderes, mas tinha o meu pai Kizi, que é um homem de 90 anos, foi uma mulher de 86, uma mulher que é uma líder comunitária na Zona Leste de São Paulo e é uma chefe da Vai Vai, de um grupo de Vai. E ela tem 86 anos. E daí tinha uma molecada de 30 anos e tinha uns de 40, e daí a minha grupo de 50 a 70 era a maior parte do pessoal. Mas é tão legal você ver como, assim, quando a gente deixa fluir alguma coisa, sei lá, tem que fazer o exercício de deixar fluir. A gente fez muitos exercícios lá de deixar fluir, mas quando você começa a deixar fluir, uma hora essa senhora, e é engraçado que ela falava que a gente era para ela muito Rolex. Então, assim, é uma senhora periférica, negra, líder comunitária, mas ela assumia o papel dela e ela fazia inteira, ela era inteira naquele momento. Daí, de repente, uma menina de Belo Horizonte, de 30 e poucos anos, e sem contar que era isso, nós estávamos com 4 ou 5 estados lá. Então, assim, cada um de um lugar, é muito legal isso, essa experiência é uma experiência muito interessante. É sensacional, né? Porque é uma forma, né, Silvia, de você estar criando múltiplas perspectivas, né? De você estar ouvindo diferentes experiências, diferentes pontos de vista, cada um tem o seu, né, sua visão de mundo, e aí na hora que você coloca todo mundo junto, nossa, dá para criar, aí sim você cria novas possibilidades, né? Muito obrigada, Silvia. Obrigada, muito obrigada. Uma pessoa mais resiliente que eu... Desculpa, Paty, pode falar. Não, desculpa, achei, não sei se a Luciana... Cadê a Luciana? Isso que eu ia falar, a pessoa mais resiliente que eu já conheci na minha vida é a Luciana. Vamos ouvir a Lu. Ela está lá em Amsterdã, né? Eu posso contar um negocinho seu, Lu? Pode. Ela me conhece há muito tempo. A Luciana morava na Austrália e aí, de repente, eles saíram da Austrália, eles venderam tudo e saiu ela, o marido e a filha com a mochila nas costas, só o que eles podiam carregar. E eles ficaram viajando 4 meses até chegar em Amsterdã, é isso? E foram conhecendo coisas no caminho. Então, para mim, isso é mais do que desapego total e de se lançar para o mundo, né? E viver a vida na sua integralidade. Fala, Lu, para a gente um pouco de tudo que você está achando aqui dessa conversa que a gente está trazendo. Eu estou amando, estou mais curiosa ainda. Você já tinha me falado do Robert Keegan, agora eu estou curiosíssima. Quero comprar o livro, quero ler já. Muito legal. Muito legal, mas o desapego material é uma coisa muito mais fácil de se fazer do que o desapego dos nossos filtros, das nossas crenças, né? Nossa, Lu, falou com toda a propriedade, hein? Nossa, essa... Ela é incrível.
realmente. As minhas crenças, os meus filtros me seguiram por todo o globo, né? Eu já morei em vários países e estou agora na Holanda e estou aqui também, continuo aqui brigando. E continua brigando com os seus filtros, né? Exatamente. Bacana essa colocação, né? É o que mexe mais com a gente mesmo. A gente está dá a sensação que a gente está ameaçando a nossa identidade, né? Uma série de coisas, né? Então, a Cris gosta muito do trabalho do Keegan também, do Imunidade à Mudança, né? Que é uma metodologia que ele criou, um método que ele criou, que é justamente para a gente conseguir identificar onde estão as nossas travas, né? Então, a gente mapear o que ele chama do nosso sistema imune, né? Que ele parte do pressuposto que tanto nós temos um sistema imune ou imunológico, eu não sei qual é a melhor forma a melhor palavra, mas nós temos um biológico, né, que a gente está vivendo agora esse desespero aqui com a Covid, né, de que ainda não temos a imunidade, né, não temos anticorpos contra essa doença, e ele diz que nós temos um sistema imune que funciona para a nossa mente também, né? Então, assim, quando a gente organiza todas as nossas crenças, organiza aí todo o nosso sistema interno, nosso sistema operacional interno, né, que nós temos, então, também é como se a gente tivesse, assim como a gente faz com o corpo, que se me implanta um órgão, eu, no primeiro momento, vou querer expulsar, a mesma coisa com a nossa mente. Então, qualquer coisa que venha ameaçar aquela organização que foi feita, aquela estrutura que foi criada, a gente resiste. Num primeiro momento, a gente resiste. Então, ele criou uma metodologia para a gente conseguir identificar quais são as travas, né? Onde estão os limites aí dessa nossa estrutura mental, que a gente pode destravar e conseguir acessar um pouco melhor as nossas crenças, conseguir entender como é que esse sistema está funcionando, para encontrar formas de quebrar esse sistema, né? Pode falar, Paty. Aí eu já... eu tô ouvindo você falar e tá me ocorrendo essa coisa que o americano faz muito bem, que é de 2 passos para, 5 passos para ser feliz, os 7 passos numa pessoa altamente eficaz, os 5 passos para lidar bem com a complexidade no mundo. Você, não é assim? Sim. Eu queria te escutar um pouquinho a respeito disso, porque você falou de organização mental, né? Uhum. Se isso é uma forma de dar um contorno, se é uma forma das pessoas não ficarem um pouco batendo pino, porque isso funciona tão bem e a gente está num... E como que isso se aplicaria nesse mundo tão complexo que a gente está? Assim, é funcional? É um recurso? Enfim, queria te escutar um pouquinho. Olha, eu não sei se eu consigo te responder, Paty. Achei bem interessante a tua pergunta, porque realmente a gente se depara toda hora com isso, né? Eu confesso que eu, às vezes, tenho um pouco até de resistência. Eu pessoalmente, sabe? Eu olho e falo assim... eu não falei isso porque eu não queria trazer meu julgamento. Não, desculpa, essa é uma limitação minha, talvez, né? Do meu filtro, né? Do meu filtro, que eu olho e falo assim, gente, mas isso não vai resolver. Mas, assim, essa é só a minha visão. Eu acho que, para algumas pessoas, ela pode ajudar bastante. Eu acho que tem uma relação direta com a questão dos estágios de desenvolvimento da tua estrutura de mente. Eu acho que, dependendo do estágio onde você está, isso vai te ajudar sim, tá? Uhum. Acho que vai ajudar você a se organizar. Alguém está te passando uma expertise, então, principalmente para a mente socializada, né? Que é esse primeiro estágio do desenvolvimento do adulto, isso vai servir muito bem, porque, puxa, alguém que conhece muito bem esse assunto está me dizendo e está me dando, então isso vai me servir, tá? Agora, eu acho que à medida que a gente vai aumentando a complexidade interna, a gente precisa de algo mais profundo, né? Porque a gente precisa começar a questionar coisas que estão mais na profundidade, e aí talvez isso possa dar alguma orientação, mas não seja o único caminho, né? Fala, Cris. Você estava conversando com a Kátia aqui antes, né, de tudo. Depois eu queria ouvir se o Aloysio também tem alguma contribuição. Quando eu tive o primeiro contato com o Robert Keegan, foi num congresso que a gente estava... No mesmo congresso, eu não vi a Kátia lá. E esse cara, ele me surpreendeu e, para mim, valeu o congresso todo só por causa dele, né? E ele fez um exercício que até a gente gostaria de propor para vocês, não agora, mas se vocês todos quiserem. E eu falei assim, nossa, mas isso faz total sentido, que legal, né? Só por esse exercício, por esse cara, já valeu esse congresso, né?
E eu apliquei com vários coaches já, para quebra de crenças, para ele enxergar, né, aonde que isso estava levando ele, né? E foi muito interessante quando ele começou a nomear essas coisas, né? Quando a gente dá nome, né? A Paty gosta muito de falar sobre comunicação não violenta, é uma especialista nisso, né? Quando a gente dá nome para aquelas coisas que a gente nem sabe que elas existem, fica mais claro na nossa cabeça para organizar, porque o nosso cérebro, segundo a neurociência, ele gosta das coisas todas organizadinhas, assim, daqui para lá vai acontecer tal coisa, né? E nesse mundo complexo que a gente está vivendo, isso é impossível. Mas se eu conseguir, em algum momento, sentar, me organizar, pensar a respeito daquilo que eu levo para o meu dia a dia, né? Esse fluxo de pensamentos que não param, se eu consigo parar e nomear isso daí, talvez eu consiga fazer uma transição para um olhar mais criterioso a respeito de mim mesmo, né? E daí esse convite, né? Mundo em mudança, o que eu faço para ter uma forma significativa de mudar isso tudo dentro de mim no primeiro momento, para depois ir para fora, né? A Luísa, quer comentar alguma coisa? A Luísa, aparece pra gente. Dá o seu rosto. Sei que você está em casa, mas tá tudo certo. Nós estamos no mesmo lugar. Tá todo mundo, Oi, meninas. Boa tarde. Tudo bem? Oi, Aloysio. Cadê Eu tô você? adorando tudo isso. Cadê você? Tô apenas como ouvinte hoje. Parece uma voz do além, Aloysio. Aparece no vídeo aí. O único homem, mostra o seu rosto para todas nós. Não, a minha mulher tem muitos ciúmes de mim. Cris, libera, Cris. Sem nada, eu sei que você é lindo, mas deixa as pessoas verem seu rosto. Para quem não sabe, ele é meu marido. Ô, Kátia, esse é um bom momento para vocês pensar. Eu tô achando fantástico tudo isso. Esse tipo de compartilhamento, né, de informação, de maneira de pensar que todas vocês têm, eu acho isso fantástico. Essa é uma boa maneira da gente parar para pensar de que forma nós vamos encapsular tudo isso e vamos divulgar isso para o mundo. Porque é uma pena que a minoria da minoria da minoria tem uma consciência tão grande como vocês têm. Então, fica aí o meu vocês que vivem diariamente aí nas grandes organizações, tal, mas e as pequenas? E as médias? De que forma a gente leva esse tipo de consciência para esse tipo de empresário, né? Isso é que me deixa muito curioso e eu fico preocupado, né? Porque a impressão que dá é que nós estamos vivendo num mundo paralelo. Total. Na bolha. Né? E na bolha, né? Eu acho que seria legal trazer esse pessoal, né, para o nosso mundo paralelo. Então, hoje eu estou só como ouvinte mesmo, viu, meninas? Ai, nossa, Luísa, obrigada. Que importante, assim, o que você está trazendo, porque eu estava pensando nisso um pouco antes da gente começar o call, sabe? Que eu acho que eu nunca dei tanta importância para o meu trabalho quanto eu estou dando agora. E estou pensando que, às vezes, eu vou falar em primeira pessoa, né? Às vezes eu fico um pouco tímida no sentido de divulgar o meu trabalho, sabe? De realmente tentar entrar em todos os lugares. E quanto agora eu estou me sentindo, sabe, meio responsável mesmo de fazer isso, né? Porque eu fico aqui com o meu conhecimento, ali com os, né, aqueles lugares que eu costumo ir, com aquelas pessoas que eu conheço e tal, e o quanto, então está na hora de eu também, né, olhar para a minha complexidade interna, né, e fazer aqui um negócio, opa, peraí, né, eu vou fazer o mapa da imunidade à mudança para mim de novo, né, com relação a esse aspecto, porque eu acho que agora eu estou me sentindo muito mais responsável, né? Então, da gente conseguir realmente estar levando isso, estar divulgando, estar encontrando formas de que seja acessível para muito mais pessoas, né? Que não dependa só dos RHs das organizações aprovarem o projeto, quer dizer, que a gente possa realmente estar olhando para outros públicos e maneiras diferentes. Então, eu achei super, super bacana isso que você trouxe. Olha, é uma reflexão importante para nós.
Tanto eu quanto você, quanto a Patrícia, já estamos nesse caminho, né, Kátia? Pelo menos no campo das ideias, mas a gente já está trazendo para cá. Essa conversa já é um primeiro passo. É um primeiro passo, para nós é um primeiro passo. Isso. E acredito que a gente pode sentar, conversar e achar novas possibilidades e aceitamos sugestões de vocês, viu, meninas e meninos, né? Com certeza. Kátia, se você fosse dar uma dica, desculpa, Paty, pode falar. Não, eu ia falar para a gente rodar um action learning para gerar ideias. Vamos sim. Eu acho né? De repente ajudar a Kátia e a gente rodar um action learning. De repente, se vocês quiserem participar, Silvia, Luísio e Luciana, para conhecer, que é essa metodologia colaborativa de achar soluções criativas em momentos complexos, né? Para problemas complexos, sabe? Uhum. É uma forma, porque a gente fala muito, né, Cris, eu e você, que a gente vive na bolha da bolha, na bolha da bolha. Uhum. Então, o que está acontecendo fora da nossa bolha? Como que as pessoas percebem o conceito de complexidade? Elas falam isso, né? Que de outras formas isso aparece. E aí, de repente, a gente está na bolha de novo, né? E como é que a gente estoura essa bolha e leva tudo isso que a Luísa trouxe maravilhoso? Kátia, só para a gente fechar, que faltam aí 3 minutinhos, eu quero te fazer um convite como nossa convidada, isso está sendo gravado, a gente vai divulgar depois, né? Que dica que você daria para todos nós e para quem vai ver esse vídeo depois, para a gente sair dessa bolha, né? E gerar conexão com o maior número de pessoas possível, entendendo que nós somos complexos, mas somos todos um. Né? Uma coisa difícil, né, Kátia? Que pergunta. Nossa, só isso que você quer, né, Cris? Não, mas eu estava te ouvindo, né? Eu só estava pensando, para mim só vinha na minha cabeça assim, eu acho que nós precisamos realmente nos fazer mais perguntas. Fazer perguntas primeiro para nós mesmos, sabe? Então, eu acho que eu, por exemplo, né, estava pensando, como que eu quero impactar o mundo, né? Eu acho que eu já impacto alguns grupos e tal, mas caramba, mas será que é isso? Será que não é muito mais do que isso, né? Então, sabe, que eu quero me tornar, né, nessa jornada aí que a gente tá enfrentando, né? O que será que eu não estou enxergando ainda, né? Que pode me ajudar a ainda, sabe, divulgar mais, estar mais perto das pessoas, quem são as pessoas que mais precisam. Então, assim, eu acho que é a gente começar a se fazer algumas perguntas que ou a gente nunca fez, ou a gente talvez tenha feito de forma mais superficial, né? Então, na minha visão, acho que é por aí, né? Começar a entender o que eu não sei, começar a entender o que eu preciso questionar das minhas certezas de que, não vou me colocar nesse espaço, não vou me divulgar assim, porque quem sabe... Não, vamos quebrar alguns paradigmas, realmente, começar por nós, né? Legal. Paty, quer falar alguma coisa? Nossa, só maravilhoso. Que maravilhosa essa conversa e um prazer imenso te conhecer e tô com ainda mais vontade de levar isso para o mundo, né? Que delícia, vamos fazer muito mais, Paty. Eu tô super, assim, feliz de estar aqui, de ter reencontrado a Cris, de estar podendo estar trocando essas ideias com vocês e que isso realmente seja o primeiro passo de muita coisa que a gente vai fazer. Será? Muito bom. Super obrigada. Quinta-feira nós temos mais aí, estamos organizando isso. Legal. E a gente fala com vocês e vamos organizar com você, né, Kátia, e com a Paty, depois num segundo momento, para a gente falar fazer um exercício de imunidade à mudança e trazer a Action Learning para a gente praticar e conhecer essa ferramenta maravilhosa que a Patrícia é uma facilitadora incrível e que pode trazer muita luz aí para a gente, né? Muito obrigada, viu, minha amiga querida, coração demais, que bom. Fiquem bem. Meninas, muito obrigada, beijo gigante, Aloysio. Obrigada a todos. Beijo. Tchau, pessoal.